Primeiro, há um monólogo hoje no Brasil, né? Você liga a televisão, você vê a presidente a todo instante, uma bilionária propaganda institucional das empresas públicas, né, para atender a esse objetivo eleitoral, cadeias de rádio e televisão convocadas como jamais antes na história desse Brasil foram. E nós não temos mais, me permitam a franqueza, uma presidente full-time. Nós temos uma candidata a presidente da República com agenda de candidata a presidente da República. Mas se há alguém que deve estar preocupado nesse instante com as pesquisas, e tenho convicção de que estão, é a presidente da República e seus aliados. Porque, mesmo tendo ela 100% de conhecimento, essa exposição, né, permanente em toda a mídia, todos os dias, mais de 60% da população brasileira, em todas as pesquisas, tem dito que não quer dar um segundo mandato ao atual presidente da República. Eu fui governador de Minas por 2 mandatos. Quando eu me aproximava da reeleição, as minhas indicações de voto, pelo menos a intenção de voto, eram 25 ou 30 pontos acima do que tem a presidente hoje. E eu cito o meu exemplo porque eu vivi, mas outros também. Para que ela tivesse uma posição confortável, ela precisaria estar com indicadores muito maiores do que estão. Então, você fazer uma avaliação apenas de intenção de voto, com pessoas que já disputaram a eleição presidencial, nomes que já disputaram a eleição presidencial, com um nível de conhecimento tão díspare entre uns e outros, né, obviamente traz distorções. O debate não começou e o PSDB está se preparando para esse debate. Portanto, em relação a pesquisas, a preocupação deve ser da presidente e vou um pouco além. O meu convencimento de que quem for para o segundo turno com o atual presidente da República vai vencer as eleições. E o PSDB, é muito mais do que definir, oficializar uma candidatura. Hoje, na minha modesta avaliação, tem que apresentar uma proposta. As pessoas têm que ir lá no momento da campanha, olhar para o PSDB, entender como o PSDB quer tratar os municípios e estados, de que forma o PSDB vai financiar a saúde diferente do que está acontecendo hoje, como nós vamos enfrentar a dramática questão da criminalidade e da violência no Brasil hoje. Há uma omissão absurda do governo federal nessa matéria. 87% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil hoje vem dos cofres municipais e estaduais. Apenas 13% da União. E a União é responsável pelas nossas fronteiras, pelo tráfico de armas, pelo tráfico de drogas. A União transfere essa responsabilidade para aqueles que menos têm. Na saúde, há 10 anos atrás, presidente, quando o PT assumiu o governo, de tudo que se gastava em saúde pública no Brasil, do total do financiamento para a saúde pública, o governo federal investia 56%. Hoje, passaram-se 10 anos, o governo federal participa com 45%. Quem paga essa conta? Estados e principalmente os municípios, que são os que estão hoje em situação pré-falimentar. Olha, basta ter um pouco de sensibilidade para saber que a federação no Brasil não existe, é uma palavra solta numa folha de papel. Nós estamos caminhando para viver num Estado unitário. O governo federal não enfrentou nenhum dos temas da ampla agenda parlamentar, porque ao invés de dar injeção na veia dos municípios dos estados para que eles enfrentem as suas dificuldades, prefere ter o comando dos recursos, oferece convênios, contrapartida e obviamente orienta essa liberação de recursos em função dos seus interesses. Isso é pouco republicano. Então, eu digo para vocês com muita clareza o que eu penso. O governo cuidou da macroeconomia com instrumentos de microeconomia. As desonerações pontuais, onde você elege determinados setores, não se mostrou eficaz como política de estímulo ao crescimento da economia, né, que era o objetivo inicial. Então, estabeleceu-se que esses são os setores privilegiados. Ao mesmo tempo, o BNDES também, com uma política absolutamente equivocada de criar ali os grandes campeões nacionais, né, não nos ajudou a ter um crescimento minimamente razoável. O Brasil vai crescer nesse ano de 2013 apenas mais do que a Venezuela na nossa região. No passado nós crescemos só mais que o Paraguai. O governo do PT gosta de fazer muitas comparações. As comparações têm que ser feitas com sinceridade e com correção. E, obviamente, dentro de um mesmo momento. Querem comparar porque o crescimento agora, comparado com o crescimento do presidente Fernando Henrique. O crescimento do Brasil no período do FHC tem que ser comparado com o crescimento de outros países naquele mesmo período. Óbvio, né? A situação do mundo mudou. Nós crescemos durante o período do FHC, mesmo com 4 grandes crises externas, no momento ainda de consolidação da estabilidade, alguma coisa como o dobro do que cresceram os nossos vizinhos na América do Sul. O governo da presidente Dilma encerrará, vou falar desses 3 anos, mas posso até incorporar o ano que vem, onde as perspectivas são menores do que os 2,5% esperados para esse ano. Nós crescemos nesses 3 anos 1,8% em média.
enquanto os vizinhos, e olha que eu não estou indo em países mais desenvolvidos, com parques industriais vigorosos, os vizinhos cresceram em média 5,1%. Isso é inaceitável para um país com as potencialidades do Brasil. E não dá mais para terceirizar as responsabilidades, não dá mais para dizer que o problema é da economia externa. É claro que nesses próximos 10 anos nós vamos ter um crescimento do mundo menor do que nós tivemos nos 10 anos passados. Mas não se justifica o pífio crescimento que nós estamos tendo hoje, com inflação renitente no teto da meta. E essa inflação está em torno de 6% ao ano, porque existem aí preços controlados. Na hora que essa tampa da panela de pressão sair, a inflação média vai a 9%. A de alimentos já está de novo em torno de 2 dígitos. E é essa que pune. Então, a marca do governo da presidente final vai ser esse. Crescimento pífio, inflação alta, descontrole das contas públicas, maquiagem fiscal, que é o pior dos combustíveis para um país que queira trazer investimentos privados. A desconfiança em relação ao Brasil é enorme, em razão dessa montagem de números que não se sabe mais quais são reais, quais que não são. Eu tenho respeito pessoal pela presidente da República. Ela é uma mulher de bem. Infelizmente, o governo da presidente Dilma fracassou. Essa é a realidade. Nós não podemos nos contentar com o que está acontecendo e achar que tudo é normal. Nós não podemos achar que as obras com sobrepreços pelo Brasil afora, inacabadas, seja uma coisa normal. A exposição de São Francisco começou orçada em 3,5 bilhões de dólares. Já gastou-se mais de 4 e não se sabe quando, era para ser inaugurado em 2010, não se sabe quando que vai ser, se é que vai ser. Transnordestina, eixo importantíssimo também, ferroviário de desenvolvimento regional. Orçada também menos de 4 bilhões, já gastou isso, não se sabe quando que vai ficar pronta. Tem uma refinaria sendo construída, a Abreu e Lima, em Pernambuco, orçada em 4 bilhões, já gastaram 17, não fica pronto por menos de 30. O governo não tem planejamento. Não adianta ela reunir num feriado e chamar a imprensa para cobrar resultados, porque os resultados não virão. Não adianta criticar o Tribunal de Contas. Se ela deveria criticar, são aqueles que não fizeram o projeto adequado, não mantiveram o preço previamente estabelecido e não conduziram a obra com gestão adequada. Não adianta transferir essa responsabilidade. É muito cômodo para qualquer governante. A responsabilidade é do Tribunal de Contas, da Controladoria, não. É da ineficiência de um governo que não planeja, faz tudo de forma absolutamente atabalhoada e está colocando o Brasil, infelizmente, no final da fila dos investimentos.